quando você fala que você trabalha com isso, eu já trabalhei com inteligência artificial em outras empresas, prestando serviço. Normalmente tem aquela dúvida muito grande em relação ao que a inteligência artificial pode fazer para o direito, né? E normalmente assim, você tem algum pacote de inteligência artificial que a gente consegue usar? Eu acho que esse é o tipo de pergunta que é extremamente difícil de responder, porque até mostra um desconhecimento da pessoa em relação ao que é a IA, como ela funciona, o que ela pode fazer. Tá? Então eu queria contar uma história verídica, infelizmente, que aconteceu comigo, e o que aconteceu na época e como que eu acho que a IA ajudaria. Acho que isso está muito relacionado com aquilo que a IA pode fazer para o direito. Tá? Então, o que aconteceu, né? Eu tive minha primeira reclamatória trabalhista na minha vida de empresário, começou em R$ 700 mil já, né? Os pedidos. E para mim foi um choque, assim. Isso era uma pessoa que trabalhou comigo muito tempo. Até depois disso, infelizmente, eu mudei a minha maneira de me relacionar com as pessoas que trabalham comigo. Hoje eu sou muito mais seco, mais direto e evito um pouco até de ter um relacionamento mais pessoal, né? Não profissional. Muito em função disso. Mas, enfim, a gente teve essa reclamatória trabalhista e eu recebi a petição inicial e peguei a petição inicial e fui conversar com vários advogados para ouvir a opinião deles em relação ao que estava sendo pedido, se fazia sentido ou não e qual que era o meu risco. Tá? E para mim, eu que não sou do direito, por mais que a gente trabalhe com direito, a gente, né, parece jogador de futebol que fala assim no plural, por mais que eu trabalhe com direito há bastante tempo, eu não sou formado na área. Então, a minha visão do direito é que em várias instâncias diferentes, o direito ele é um exercício de controle de risco. Tá? Vou pegar um exemplo para você de LGPD, que é outra startup que eu cofundei, né, a Dogma. LGPD é um exercício de risco. É muito claro quando a gente fala com o empresário que chega para a gente e fala assim, olha, devo me adequar ou não? Na cabeça dele, ele está tentando medir o esforço de adequação com o risco dele não se adequar e o que pode acontecer se ele não se adequar. Tudo bem, se não tivesse multa na LGPD, alguém ia se adequar? Acho difícil. Tá? Não, tem a multa. Qual é o risco de eu ser multado em detrimento da Havan, da Submarino, da Americanas.com? Qual que é o meu risco como empresário? E normalmente, quando a gente tem no direito, quando a gente é apresentado com esse questionamento, exatamente como eu fiz quando eu tive a minha demanda trabalhista, eu recebi respostas muito diferentes e muito discrepantes entre si. Extremamente. Então, teve um escritório que queria cobrar R$ 80 mil para fazer a nossa defesa. Teve outro escritório que falou, não, é 50 mil. Eu falei, não, mas veja, ele está me propondo de acordo R$ 80 mil. Por que eu vou pagar R$ 80 mil para você e daí? Né? Então, era um espectro muito diferente de soluções. Eu não conseguia comparar um com o outro, a não ser o valor hora do escritório e o nome que o escritório tinha. Mas para mim, eu que trabalho com dados, foi uma resposta extremamente frustrante. Porque eu acho que nesta hora, o que eu recebi? Quais foram o parecer do especialista? Nesse caso, o especialista, o advogado. E por favor, eu não estou falando mal do advogado. Isso acontece em todas as profissões. Por acaso, hoje a gente está falando do direito, né? Mas eu acho que isso acontece muito em várias profissões diferentes. Eu vou só fechar um pouquinho a janela aqui, que a posição do sol está vindo bem no meu olho. Vamos ver se vai influenciar muito Mudou muito a luz aí? Acho que dá, né? Qual que é o meu conselho como uma pessoa da TI? Qual que é a minha impressão como uma pessoa de TI que ouviu essas propostas? O cara chutou, né? Foi um chute bem educado, né? A gente diz
que ele estava informado quando ele falou isso, mas foi um chute. Por que foi um chute? Porque os escritórios diferentes, um poderia ser especializado nesta área e já atendeu 2.000 casos, 2.000 processos. O outro não é tão especializado, tem um departamento e tem 200 casos. Então o especialista fala da experiência dele. E ele realmente está dando um chute baseado na experiência dele, mas mesmo assim é um chute. O que eu espero que vá acontecer, isso exigido pelos clientes, tá? Que isso não vai ser tolerado mais. A gente vai, quando a gente falar, olha, que tipo de resposta eu esperava? Eu esperava uma resposta do seguinte tipo, olha, no teu caso, para os pedidos que ele tem, para aquilo que ele alegou que você fez, o teu risco é tal, normalmente os processos parecidos com o seu, o acordo gira nesta esfera de valor aqui, gira entre 10 e 15 mil reais, ou entre 20 e 30 mil reais, assim por diante. Isso é algo muito comum em outras áreas. Em outras áreas, quando a gente faz gestão de risco, até agora uma coisa que a gente tem discutido muito em relação à vacina, qual que é o risco de eu me vacinar, qual que é o risco de eu não me vacinar, qual que é o risco de eu vacinar meus filhos, comparado com o risco deles desenvolverem alguma reação adversa da vacina. A gente convive com isso no dia a dia. Tá? Então, qual a resposta que eu gostaria? Eu gostaria de uma resposta baseada em dados e não necessariamente na experiência do profissional, porque a experiência do profissional ela é sempre menor, ela é mais estreita, eu diria. Tá? Então, quando você vem de um mundo que trabalha com milhares de dados e você consegue falar assim, olha, a chance disso acontecer baseado em 50 milhões de observações anteriores é 0,1%, e aí você vai para um profissional que fala, olha, e aí, faço acordo com o cara ou não faço? Ele fala, olha, veja, talvez você faça, mas se você não fizer, você corre o risco disso. Cara, qual o risco? Eu quero saber qual o risco que estou correndo. Certo? Então hoje, o que eu acho que vai acontecer e hoje o que é possível? É possível a gente usar ferramentas que vêm dessas disciplinas que a gente, de maneira coletiva, chama de inteligência artificial, mas é um monte de ferramentas debaixo de um guarda-chuva só, tá? Que vão começar a dar instrumentos para os dois lados, tanto para o escritório, tanto para o profissional, quanto para o cliente. Para tomar essa decisão em uma maneira baseada em dados e não na experiência do profissional. Tá? Eu não estou querendo diminuir a experiência do profissional, mas na maioria das vezes, né, já vou deixar você perguntar, mas na maioria das vezes, os dados acabam falando mais alto. Né? Então vai lá, acho que sei que você ia fazer uma pergunta. Não, eu queria só fazer um paralelo com o que você falou, com o meu perfil, por exemplo. Eu fui um Tá. cara que fiz mecânica de automóvel, depois eu fiz projeto de ferramentas e dispositivos. Aí quando eu tentei faculdade na área de dados, não consegui lá nos anos 80, 84, Sim. aí eu fui parar no direito. Só que eu sempre fui bom de matemática, eu fui campeão de Olimpíada de Matemática e tal. Então, eu tenho um perfil diferente do advogado. O advogado, ele normalmente vai para a área de humanas porque ele não gosta de exatas. E eu sempre gostei de exatas. Então, eu me vejo com bastante vantagem em à frente dos outros advogados por essa minha facilidade com tecnologia, com planilhas, com cálculos. Eu consigo fazer... Outro dia eu falei brincando com uma pessoa lá, não sabia fazer regra de três. Eu falei, olha, desculpa, mas isso aí é questão de ter raciocínio lógico. Toda pessoa tem que entender uma regra de três. Sim. Então, essa facilidade de gente... Então, você como área tecnológica, você não entende. Mas o que eu vou te falar aí, os seus... fornecedores de serviço jurídico, advogados que você consultou, eles tentaram cobrar o máximo que você conseguisse pagar, entendeu? Se a gente fosse seguir a tabela da OAB mesmo, ela manda pagar um percentual em cima do valor da causa, seria uma coisa absurda. Então, concordo com você. Eu, quando chega um cliente, eu preciso avaliar a documentação, ver os riscos, aqueles riscos quanto representam financeiramente, mas aí você começa a adentrar já um trabalho, você já foi contratado, porque
Para você já de início falar, você teria que envolver análise de documento, de cálculos, um negócio bem complexo. Mas concordo com você. O caminho é o direito utilizar melhor os dados. Segue lá. Aí, pegando um gancho nessa parte final que você falou, esse trabalho que você teria que fazer para dar um parecer técnico, ele vai ficar cada vez mais curto e automatizado. Tá? Então, antes, isso numa época do direito que eu não vivi, mas eu só ouvi falar, você tinha uma causa X e aí você tinha que ler milhares de documentos, encontrar um documento no meio de um palheiro, sabe? Um negócio assim. Hoje a gente já tem ferramenta que faz pesquisa que a gente chama de e-discovery. Ele encontra os dados para você. Então, o que vai acontecer? Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Né? O advogado ele vai ter cada vez mais ferramentas, não só o advogado, o cliente do advogado também, ele vai ter cada vez mais ferramentas para conseguir avaliar o risco das ações que ele tem, o risco de se adequar a uma lei ou não se adequar, e aí isso vai cada vez deixar mais o advogado numa situação, eu acho que isso vai ser um momento que vai separar os escritórios e os advogados que começarem a utilizar essas ferramentas dos advogados e escritórios que não utilizaram essas ferramentas. E a resposta que eu ouço normalmente, de novo, criticando, mas não quero pisar no pé de ninguém e ofender ninguém. Não, mas o meu escritório é boutique. A gente não faz esse tipo de advocacia. O meu tipo de advocacia é outro. Tudo bem, eu concordo. O problema é que todo mundo vai tentar fazer isso. Todos os escritórios vão por essa linha. Porque ninguém vai querer concorrer. Hoje está todo mundo evitando concorrer num ambiente que ele é muito tecnológico. Ele tem o direito, mas ele tem um componente muito tecnológico. Então todo mundo fala, não, eu não quero isso. Eu quero ser boutique, mas todo mundo vai ser boutique. Então, simplesmente não vai ter espaço de mercado para todo mundo. Então, o que acontece? O cliente ele já está tomando decisões dele, utilizando dados em outras esferas do dia a dia dele. Comparando fornecedores. A Oyster, por exemplo. Né? A Oyster começou como uma empresa automatizando tarefas repetitivas, né, para departamentos jurídicos. Numa época que os departamentos jurídicos ganhavam muito dinheiro. Eles ganhavam muito dinheiro. O banco... A maneira com que o banco pagava os departamentos jurídicos, né, era muito diferente. Aí o que os bancos começaram a fazer? Os bancos falaram, olha, eu tenho 5 prestadores de serviço aqui na minha manga, esse cara aqui, eles tomaram uma decisão baseada em dados. Esse cara aqui performa mais, trabalha melhor, então vou mandar mais trabalho para esse cara. E eles começaram a medir a performance deles, dos fornecedores, né? Começaram a achatar, porque eles entenderam melhor os custos que tinham, e os fornecedores foram obrigados a serem mais eficientes. Esse é um dos motivos pelos quais a Oyster cresceu nesse período, porque a Oyster participou desse processo de eficiência, de melhoria de eficiência contínua desse prestador de serviço. Então, os bancos já começaram a contratar serviços jurídicos dessa forma. Teve uma época, e acho que ainda existe em algumas áreas do direito, que o cliente paga por hora. Quantas horas você trabalhou? Eu trabalhei tantas 1000 horas para vocês esse mês. Então, o nosso valor hora é R$250 a hora. É isso aqui. Eu acho que vai chegar um momento que quase ninguém mais vai tolerar trabalhar desta forma. Tá? Então, se essas ferramentas já estivessem disponíveis hoje, o que eu acho que ia acontecer? Imagina eu com o meu problema, né? Eu chego... tenho o meu problema, vou em 5 escritórios. Um dos escritórios fala assim, olha, para o seu problema, para esses pedidos que ele tem, usando aquilo que ele alegou, a tua chance de fazer um acordo por R$20.000 é de 90%. Se eu chegasse isso para outra parte, e falasse isso para outra parte, numa dessa outra parte já teria essa informação. Olha a diferença qualitativa de serviço que eu teria. É muito grande. Então, as ferramentas... Oi? É um pouco complicado. Você está numa fase de direito que até para mim fica difícil imaginar. Você já está pensando que no direito nada é tão exato assim para você falar de 90% 20%. Até porque, como é que funciona? Para você analisar os dados, você tem que ter um histórico. Você tinha uma única reclamação trabalhista, então começa a complicar. Se você é uma empresa, se eu estiver analisando o caso,
seguradora, uma empresa de plano de saúde, uma empresa que tenha de viagens, uma empresa que tem ações, muitas ações, aí dá para você tentar orientar os dados e ter um número mais assertivo. No seu caso, por Sim. exemplo, é difícil. O que eu estou querendo dizer é que os dados estão lá. Hoje os dados estão disponíveis. Em 1984, quando você fez o curso, os dados não estavam disponíveis. Hoje eles estão. Então, os primeiros que tiverem acesso a esses dados, é justamente aí que a Oyster trabalha, né? A Oyster trabalha nessa camada mais básica de automação de informação, né? De transferência de dados. Os primeiros que derem estes passos e começarem a tomar decisões baseadas em dados, eles vão eventualmente chegar nesse tipo de prestação de serviço. Quando a gente fala em tecnologia, e aí eu arrumo briga com as pessoas, tá? O marido da irmã da minha esposa, ele é advogado criminalista. Eu quebro o pau com ele direto no churrasco da família, tá? Porque ele fala, não, isso nunca vai chegar nesse ponto, o advogado tem as prerrogativas dele, é só ele que pode fazer isso. Eu falo, cara, eu sei, mas o que você tem que entender, e aí eu tento falar com cuidado para não machucar ninguém, é o seguinte, em todas as áreas que a tecnologia entrou, ela transformou todas elas. O que a gente tem que reconhecer é que no direito isso aconteceu de forma mais tardia. Mas no comércio isso aconteceu, no transporte isso aconteceu. Quando que a gente imaginava que ia ter carro dirigindo sozinho? Dirigir é ou não é uma atividade difícil de você fazer? Como é que a gente compara dirigir com redigir um texto? É diferente? É. Qualitativamente é diferente. Aliás, a gente achava que no dia que o computador ganhasse de um jogador de xadrez, as máquinas iam pensar sozinhas. O computador ganhou de um jogador de xadrez há 20 anos atrás, né? Há mais de 20 anos atrás, com o Deep Blue e o Kasparov. E os computadores não pensam sozinhos ainda. Mas a gente entendeu que neste cinto de utilidades que a gente tem, que a gente chama de inteligência artificial, alguns problemas a gente já consegue resolver. O que a história mostra? A história mostra que poucos problemas escapam ou estão completamente fora dessa esfera de algo que a gente nunca vai conseguir fazer. Poucos problemas. Então, esta transformação ela está acontecendo no direito exatamente agora, eu diria de 10 ou 5 anos para cá. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu vivi, né? Eu morei na Alemanha de 2015, 2018, trabalhei no eBay lá. O eBay tem muitas disputas. Um cara quer vender um negócio, outro cara quer comprar, os dois brigam. Ah, o produto não chegou corretamente, o produto chegou quebrado, o cara me vendeu errado e tal. Então, a gente chama isso de disputa, tá? E o eBay tinha uma quantidade de disputas tão grande que a gente resolveu criar um software para isso. Um software de mediação que a gente chama de ODR. Tá? ODR é Online Dispute Resolution. E aí desculpa, os termos que a gente fala na TI são em inglês, do mesmo jeito que no direito a gente tem o latim presente, né? Vacatio legis e outras coisas. Na TI é em inglês. Tem muita gente que fica chateada com isso, né? Fala, não, a gente está no Brasil, tem que falar português. Engole com farinha e aceita, porque a gente não vai mudar o termo ODR só porque você quer. Né? Então, o software que foi desenvolvido no eBay, e veja, é um software que resolve conflitos. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente colocaria na lista de coisas que não são feitas por software, são feitas por pessoas. Deveriam ser feitas por pessoas. Né? O Modria, ele resolveu 60 milhões de disputas em um ano. E 90% dessas resoluções foram feitas sem nenhuma intervenção humana. Então, volta naquela tua colocação anterior que fala, olha, para dar este parecer eu tenho que fazer análise de documentos, esse tipo de coisa. O que eu entendo que vai acontecer com as ferramentas que a gente tem é que boa parte dessa análise vai ser feita de forma automatizada, com uma eficácia muito grande. Ó, eu fiz a análise dos documentos, nesse caso assim assado, com uma chance de 90%. Isso pode ser uma ferramenta que você vai usar como advogado, ou pode ser algo que você vai disponibilizar para o teu cliente, ou o teu cliente já vai chegar para você já com essa análise feita. Né? Como o mercado é livre, alguém vai fazer isso. Alguém vai entrar nisso e vai tentar resolver esse problema antes dos outros. E as empresas que entrarem nisso antes, elas vão ser muito bem sucedidas, na minha opinião.
Então, eu queria perguntar para você o seguinte: tudo isso envolve duas questões. A primeira envolve um desenvolvimento. Você disse lá, temos o carro dirigindo. A gente ainda Uhum, tem muito pouco carro dirigindo sozinho, em áreas muito restritas. Ainda, pelo uhum. menos pelo que eu vi, a maior parte da orientação você tem que estar ali e pronto para intervir caso seja necessário. Ainda não tem aquela nível de automação que você vai dormindo ou pula para o banco do lado. Isso demanda um tempo. Dentro do direito, você acha que essa questão de começar a usar o direito orientado a dados Uhum. vai demorar muito tempo? E sempre acontece assim, ela começa muito cara Isso, para isso. poucas pessoas até ela Uhum. popularizar e baratear. Me dá esses dois parâmetros para a nossa assistência aí. É, é, isso exatamente volta naquele ponto inicial do tipo de pergunta que a gente recebe quando alguém fala, você trabalha com IA? O que você tem na prateleira aí que resolve o meu problema? Então eu gostaria de explicar um pouquinho como que a IA funciona para dar uma resposta mais adequada para as suas perguntas. Então, IA normalmente é um problema de otimização. Você tem que saber qual problema você quer resolver. Por isso que logo na largada você fala, você usa IA, o que você resolve? Fala, não, eu preciso saber de você o que você quer que seja resolvido. Certo? Você quer diminuir a quantidade de coisas que são indeferidas? Você quer diminuir o teu custo? Você quer fazer mais rápido e mais barato? O que você quer fazer? Tá? Então, vou dar um exemplo de um cliente que a gente conversou, que era uma empresa do governo, governamental, tinha todo um processo de licitação, eles licitavam, se eu não me engano, 5.000 itens ou contratações ano, eles queriam melhorar esse processo. Então você tem um target definido. Quando você tem um objetivo definido, aí você consegue olhar se você precisa de duas coisas. Você precisa ter os dados. Se você não tiver dados, você não vai conseguir fazer. E você precisa ter uma ferramenta adequada para o teu tipo de problema. Tá? Então, na IA você tem ferramentas diferentes para problemas diferentes. Quando a gente faz um carro dirigir sozinho, a gente usa, por exemplo, visão computacional. Tá? Você não usa visão computacional para entender documentos, a não ser que você queira escaneá-los e transformar eles em texto. Tá? Quando a gente quer entender documentos, quais são as entidades que estão ali, como elas se relacionam, a gente usa processamento de linguagem natural. Então, são ferramentas diferentes. Então, a primeira coisa que você precisa ter, o que a gente chama de algoritmos de IA, e eles melhoram muito com o passar do tempo. Tá? A maneira com que eles funcionavam, processamento de texto, por exemplo, como a gente representa texto, como a gente... Hoje você vai ver quando você está digitando alguma coisa no WhatsApp, ele já sugere para sua palavra, né? Eu não sei se é no WhatsApp ou se é o meu celular que faz isso. Acho que é o meu celular que faz isso. Então, a gente usa uma... Isso era uma coisa que há 10 anos atrás não existia. Tá? Mas hoje a gente sabe, existe um algoritmo de processamento de linguagem natural que sabe que depois ela consegue colocar uma palavra e deduzir qual que é a próxima palavra em um determinado contexto. Tá? Então, esses softwares que ajudam você a escrever texto funcionam assim. Tá? Então, qual que é o primeiro problema? Um escritório pequeno normalmente não tem os dados. Por mais que você entenda qual que é a solução que você consegue dar, você não tem os dados. Tá? Tem vários exemplos disso. Né? A gente tem um desafio, se vocês quiserem procurar depois, Chihuahua versus Muffin. Digita no Google Chihuahua versus Muffin. Você vai ver várias imagens da fotinha do cachorro, do Chihuahua, tá? E de Muffin. E um dos desafios de visão computacional é você diferenciar, né, entre os dois. Então, você precisa, para você diferenciar entre os dois, não sei se você vai colocar aí depois, para você Eu coloco. diferenciar entre os dois, para você diferenciar entre os dois, você tem que ter várias fotos do cachorrinho, várias fotos de Muffin, e você precisa saber, essa aqui é uma foto de cachorro, essa aqui é uma foto de Muffin. Para daí você treinar, usar um dos algoritmos, tá? Provavelmente nesse caso a gente vai usar redes neurais, para tentar diferenciar os dois. Isso é um problema em inteligência artificial que a gente chama de problema de classificação. Não é uma regressão, é uma classificação. Então, exatamente, ó, Chihuahua versus Muffin. Exatamente. Esse é um problema difícil de resolver.
Então, o que que acontece? Bem legal, bem legal. O que que acontece conosco, que a gente trabalha com IA de uma maneira geral? O cliente fala assim, olha, eu quero diferenciar o Chihuahua do Muffin, mas eu tenho 1 milhão de fotos de Chihuahua e 10 fotos de Muffin. Isso não funciona. A IA não consegue diferenciar nesse caso. Porque se a IA falar o seguinte, olha, eu vou sempre responder que é Chihuahua, ela vai acertar 99% das vezes. Se você tiver 1 milhão de casos de Chihuahua e 10 mil casos de Muffin, e a IA fala assim, sempre, toda vez que alguém perguntar se é o cachorro ou o Muffin, falar que é o cachorro, eu vou acertar mais de 90% das vezes, provavelmente mais do que um humano. Então, a gente tem que entender um pouco como que a IA funciona. A IA sempre, dependendo do algoritmo que você usa, mas eu vou generalizar, tá? A gente reconhece padrões. Para reconhecer padrões, a gente tem que ter exemplos diferentes. Tá? Então, a gente quer, por exemplo, tem um dos desafios, um dos softwares que já foi feito, que funciona muito bem, é um software que lê acordos de NDAs, né? Como é que chama em português? No Disclosure Agreement. Acordo de confidencialidade, ele lê acordo de confidencialidade, ele levanta riscos que tem ali no acordo, tá? Isso até foi um desafio que foi feito há 3 anos atrás, tá? E o software que faz isso funcionou melhor do que o time de advogados. Eu não vou entrar no mérito se o time era bem treinado ou não, eu posso passar o artigo para vocês lerem, qual que era a experiência dos advogados, quantos tipos de contratos que eles viram e tal. Mas a eficácia do software em fazer essa análise de acordos de confidencialidade foi maior do que o time de advogados. Tá? Então, para isso funcionar, você precisa ter centenas ou milhares de exemplos de NDA. Falar, esse NDA aqui, essas cláusulas aqui, elas representaram um risco depois. Isso aqui a gente teve problema com essa cláusula, com essa cláusula, com essa cláusula. Eventualmente a gente tem uma atividade que a gente chama de labeling, né? Que é você etiquetar as coisas. Tem que falar, ó, foi esta palavra, ou foi este valor, ou foi isso aqui que deu problema. Então é um trabalho árduo que normalmente o escritório pequeno não tem acesso. O escritório pequeno ele vai ter que comprar isso pronto. Ele vai ter que comprar isso pronto. Os escritórios grandes eventualmente têm acesso a isso, tá? Ou a outra forma de você fazer, a gente tem bases públicas de informações. Não são sempre, as informações não são sempre altamente disponíveis, ou elas não estão exatamente na maneira como a gente quer. Mas a Oyster, por exemplo, faz robôs que vão nessas bases públicas e extraem os dados para você. Então, por mais que você não tenha isso na tua empresa, você quer fazer um dos problemas que a gente já conversou para resolver. Tem gente que trabalha com leilões. Quantos sites de leilões existem hoje? Centenas de sites de leilões. Só que o cidadão só compra galpões em leilões em uma certa condição. Então, ele teria que ter uma ideia de todos os leilões que estão acontecendo, extrair só o que é leilão de galpão naquele perfil que ele quer, para daí ele refinar essa informação. Então, a base desse trabalho realmente é a gente pegar as informações brutas. É o que a gente chama de data lake ou data pipeline. A gente tem uma entrada grande de informações, a gente tem que... Esses projetos demoram para fazer, porque você tem que refinar a informação, você tem que descartar fora o que é lixo, às vezes não tem o que você quer no meio da informação. Isso acontece muito. Tá? Você quer resolver um problema? A gente tinha um problema de fraude, que a gente teve que resolver usando IA. E às vezes você vê o comportamento das pessoas e aquilo que você espera extrair dos dados, você não consegue extrair. Você fala, puta, eu queria conseguir identificar um comportamento fraudulento no meio desses dados, mas eu não consigo. Tá? O que a gente descobriu? Que dependia do dia da semana que a pessoa estava acessando. Então, em todo o meu dataset, em todos os dados, eu precisava saber a data e a hora que a pessoa estava acessando, de qual país. Eram pessoas do leste europeu que estavam fazendo isso no fim de semana. Tá? Esses eram os 2 dados mais importantes para a gente identificar se era fraude ou não era. Então, no direito, o que eu não sei te dizer? Eu falei tudo isso para dizer, eu não consigo responder tua pergunta. Porque a gente realmente precisa de dados com qualidade. Tem muitos projetos de inteligência artificial, por que eu acho que ela não deslancha? Porque tem muita gente que não topa pagar esse custo. Tem muitos projetos que não dão certo. Vamos fazer um projeto? Vamos. Eu tenho aqui 1 milhão de documentos.
Você analisa esse 1 milhão de documentos, paga uma equipe cara, treinada, e você não consegue extrair dos dados que você tem nesse 1 milhão de documentos, os dados que você gostaria de extrair ou para fazer uma classificação ou para fazer outro tipo de coisa. Né? Agora, não é porque a gente não consegue dar essa solução hoje que essa solução não vai existir um dia. E o dia que ela existir, ela vai ser muito disruptiva. O dia que alguém conseguir fazer um chatbot, que você vai lá e digita, bateram no meu carro, o que eu faço? Ou atrasou o meu voo, quem que eu procuro? Ou, eu estou aqui no posto de saúde, estão me obrigando a assinar um documento, fazer não sei o que lá. Né? O dia que alguém conseguir resolver este problema, com inteligência artificial, imagine o mercado que essa empresa vai ter. Aí você acha que os menores vão conseguir competir? Eles não vão conseguir competir. Eles não vão conseguir competir porque todos eles vão para essa linha de se tornarem boutique, de prestar um serviço customizado, mas ele vai ser um mercado cada vez menor. Ele vai ser um mercado cada vez menor e cada vez mais competitivo. O que acontece com mercados menores e mais competitivos? O preço cai. Isso acontece em todos os lugares. Então, hoje, na minha visão, e é lógico que isso me beneficia, você pode levar isso em consideração quando você está me ouvindo naquilo que eu estou falando, eu sou beneficiado por isso. Por quê? Porque eu trabalho com TI e faço serviços de tecnologia para advogados. É isso que a gente faz. Mas isso, eu não sei aí se é o ovo ou se é a galinha, porque eu realmente acho que isso vai transformar o direito de maneira fundamental. Deixa eu aproveitar que você deu um fôlego aí. Vamos lembrar, pessoal, que a semana que vem, então, quinta-feira, vai ter a 6ª edição do Allow Tech Rio. Quinta-feira, 10 horas. Procure lá no Simpla ou no LinkedIn, faça a sua inscrição. Vamos ter 2 palestrantes com temas muito interessantes. Vamos ter o mestre, doutor e conselheiro seccional da OAB São Paulo, Coriolano de Almeida Camargo. Ele vai falar do Second Life ao metaverso. Será que você, advogado, pode criar um perfil lá no metaverso? Ou escritório de advocacia? O que você acha de atuar lá no metaverso? Também vamos ter o mestre doutor Paulo Duarte falando sobre inteligência fiscal entre a tecnologia necessária e a disruptiva na área tributária. Então, também tecnologia com inteligência na área tributária. Então, você advogado, você que participa em escritórios, grandes escritórios, divulgue aí para a gente o evento Allow Tech Rio, quinta-feira, 10 horas, Simpla e LinkedIn. Vamos lá, continuando então. Eu fiz a pergunta e você falou não respondeu. Que não tem resposta. Então... a minha resposta ela foi meio pela tangente, porque eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu não tenho ideia do timeline, do tempo, né? Se vai ser em breve ou se não vai ser em breve. A expectativa que eu tenho, vendo a quantidade de produtos, veja, vamos pegar um exemplo local, né? Pega o radar da B2L. Quantas Lautechs tinham quando a B2L começou e veja o radar da B2L hoje? Quantas empresas tem de tecnologia nesse ramo? Então, existe realmente uma explosão. Se você olhar para fora do Brasil, a quantidade de empresas que tem. Por exemplo, tem uma iniciativa da Universidade de Stanford chamada Codex, Code X. Tá? Se você acompanhar o trabalho deles, vocês vão ver a inovação que está acontecendo nesse mercado e o tipo de coisas que está sendo feita hoje. Eu imagino que há 2, 3 anos atrás você falou, não, isso vai demorar, as startups não fazem isso ainda, isso vai demorar para chegar em mim. Então, a inovação que está acontecendo nesse mercado é muito grande e normalmente isso acontece à margem. Isso não sai na Globo, no Jornal Nacional. A gente que tem que ir atrás desse tipo de informação e ver. O que eu entendo que acontece, principalmente baseado, quem é de tecnologia e estuda um pouco esses modelos de disrupção e o que aconteceu, vocês conhecem a empresa chamada NEC? Não, tinha uma outra empresa que fazia redes, era, meu Deus, Novell. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Novell? Ela já foi a maior empresa do mundo de redes. Hoje ela não existe mais. Então, a maneira... Eu não sei se ela existe, mas ninguém usa, ninguém compra produto Novell, ninguém compra rede Novell. Né? A Microsoft, quem diria? A Microsoft deixou de ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Quando eu estudei, só se falava Microsoft. Microsoft, Windows, Microsoft.
Então, a inovação nesse mercado ela é muito diferente do ritmo de inovação que existe em outros mercados, principalmente no direito. Eu vejo o direito como algo muito tradicional, né? O ritmo com que a gente muda as leis. Não estou dizendo que não existe, ele existe, mas comparado com o TI, é muito diferente. Eu queria abordar um assunto que eu entendo, quando a gente fala de inteligência artificial, é muito... Quando eu dou aula de LGPD, por exemplo, e eu falo sobre segurança de informação, eu sinto que isso é um bloqueio. Pro advogado que quer ser consultor de LGPD, ele se sente completamente pelado, quando a gente fala de tecnologia, e ele tem medo de entrar nessa área, porque ele conhece muito pouco, principalmente de tecnologia de informação, né, de segurança de informação. Só um pouquinho que eu pedi para o meu filho baixar o volume. Daninho, papai está dando aula aqui. Obrigado. Até perdi minha linha de pensamento. Bom, tá. Então ele se sente despreparado para atuar na área. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, acho que é uma coisa ainda mais... Acho que a única palavra que deixa as coisas com mais fumaça ainda é blockchain, né? Todo mundo joga blockchain numa conversa e fica... Então fica uma conversa, um conceito muito distante, né, do dia a dia do advogado. O advogado fala, cara, tá tão longe que eu não vou nem tentar fazer isso. Tá? Mas tem uma pesquisa, tá, que foi feita nos Estados Unidos em 2016 sobre as principais preocupações que os escritórios de advocacia têm lá. Então, quais são as 3 preocupações principais? Isso em 2016 eventualmente mudou, mas eu não tenho acesso aos dados mais atualizados. É uma pesquisa da Thomson Reuters. Tá? Primeira preocupação é conseguir novos clientes e negócios. Tá? Segunda, os clientes demandando mais serviços por menos dinheiro. Né? E terceiro, perder, né, o fato de você perder ou investir muito tempo em tarefas administrativas. Essas são as 3 principais preocupações. Você não precisa necessariamente de IA para melhorar nessas três áreas, né? Principalmente na terceira, que é o trabalho que você tem com tarefas repetitivas que poderiam ser automatizadas, mas ela é um primeiro passo. Você tem que passar por esse passo. Não existe escritório que utiliza a IA que não vem com automação junto. A automação está sempre junto. Por que a automação está sempre junto? Quando qualquer algoritmo de IA vai decidir alguma coisa, o que ele faz? Ele fala, olha, eu fui treinado aqui para distinguir, no exemplo da imagem anterior que eu dei, chihuahuas de muffins, certo? Então, até no caso da imagem é ruim, porque o único input que você precisa normalmente é a imagem. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos fazer um sistema que avalia carros usados, tá? Ou um sistema que faz avaliação de casas. Então você quer saber a idade da casa, o CEP onde a casa está, a metragem da casa, quantos banheiros ela tem, qual que é o tipo do acabamento, quantos quartos tem. A gente precisa de vários dados. A gente treina uma IA que fala assim neste perfil vão custar tanto. Nesta cidade, com esse tempo de construção e assim por diante. Quando você treina um algoritmo desse, o que você espera? Você espera que quando você tem uma casa nova, ao invés de você mandar lá alguém para fazer avaliação, você imputa esses dados da casa, todos esses dados, e o sistema vai te dar a avaliação. É assim que funciona. Então, normalmente, quando você quer tomar uma decisão baseada em A, você tem que coletar todos esses dados. E não adianta você coletar esses dados de forma manual. Se você quer que a tua empresa rode dessa forma, essa coleta de dados ela tem que ser automatizada. Você tem que, por exemplo, se a gente vai fazer algum algoritmo que vai classificar documentos, todo esse processo que coleta o documento, processa o documento e classifica o documento, ele tem que ser automatizado. Então, não existe esse pipeline, né, essa forma de trabalhar que utiliza a IA e exclui a automação. Então, a automação ela é o primeiro passo. Além de ser o primeiro passo, você vai pegar o que a gente chama em inglês de as frutas que estão low hanging fruit, a gente chama, né? São as frutas que estão mais baixo na árvore, são as frutas mais fáceis de pegar. Né? Você quer começar a resolver esses problemas primeiro, certo? Então, você vai automatizar esses processos que são mais fáceis, que são mais óbvios.
Quando você começa a automatizar esses processos são mais óbvios, aí você começa a ver os próximos, que começaram a virar um gargalo, porque aquele processo é automatizado e esse processo ainda é manual. Então, a automação em si, ela é um primeiro passo para você começar a trabalhar com IA, mesmo que você vá comprar uma IA pronta no mercado. Quando você compra a IA, o algoritmo está treinado, tá bom? Mas o input de dados vai ter que ser automatizado, então não tem muito como escapar. Então, a minha sugestão é que os escritórios comecem a se orientar para isso, comecem a tentar descobrir processos que podem ser automatizados e como isso pode ser resolvido, e aí, num segundo momento, você começar a buscar IA no mercado, ou desenvolver a IA. Se você tiver uma quantidade razoável de dados, você consegue resolver. Às vezes é um escritório especializado em, vamos lá, falei ações trabalhistas, mas pode ser, sei lá, na hotelaria. Ou a gente tem até aplicativos que são especializados nessa, eu não sei dizer o nome, tá? Mas é quando alguém perde um voo. Não sei qual área do direito que trabalha com isso, mas tem as leis específicas disso e você tem aplicativos que perguntam, de onde que era o teu voo? Era voo internacional? Quantas horas você esperou? Ah, você tem direito a isso, etc. E tal. Tá? Então, o importante, eu acho, é começar de alguma maneira. Se você não começar, você fica sempre paralisado. Né? Não precisa ir direto no sentido de eu quero usar a IA, eu quero que a IA resolva esse problema e eu vou pegar todo esse time aqui de 20 pessoas, essas 20 pessoas não precisam mais trabalhar para mim, ou a gente vai redirecioná-las, né, para elas fazerem outra coisa. Mas você não consegue resolver o problema dessa forma, ele tem que ser uma solução mais gradual. Tá certo, tá certo. Então, Leandro, mas então eu posso concluir que um grande escritório vai investir, tem casos, vai contratar uma IA. E num futuro, num passo seguinte, a gente vai talvez ter empresas que fazem isso para pequenos e médios escritórios. E para chegar ao dado realmente a ficar mais acessível a todos. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Medo do advogado é a inteligência artificial julgando, o judiciário utilizar. Você tem alguma experiência, algum contato a respeito disso, algum comentário? Não, eu não tenho, eu entendo que nos eventos que eu participei e as palestras que eu ouvi, que o judiciário investe nisso, tá? Inclusive para tornar o trabalho do juiz e da equipe dele mais eficaz, tá? Então, se chega o cara cita uma lei e isso não tem nada a ver com o que ele está pedindo, você consegue fazer essa análise. Se eu não me engano, chama Vitor o sistema que faz isso, tá? Mas daí não acredite no que eu estou falando. Né? Então, tem muita coisa que vai dar subsídio para o trabalho ficar mais eficiente. E é justamente nisso que a Oyster sempre trabalhou, né? A Oyster não está substituindo o advogado. A Oyster está fazendo o trabalho que o advogado não deveria fazer. Certo? A gente não tem que ter advogado que fica lá indo nos sistemas dos tribunais, que aliás eu não sei por que foi feito isso, mas são dezenas de sistemas diferentes, para ver movimentação das coisas. Certo? O valor agregado disso é muito baixo. Tá? Então, o que eu entendo, vendo palestras e as pessoas falando, inclusive pessoas que trabalham com tecnologia para o judiciário, é que o judiciário está realmente se preparando para que haja um volume de ações muito maior. Está ficando mais eficiente. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, Leandro. Já estamos aí 48 minutos, 10h48. Pedir para você fazer suas considerações finais. Depois volta a palavra para mim para eu dar um encerramento. E lembrando, vamos semana que vem, sexto Lautec Rio. Procure lá no Simpla e no LinkedIn. Eu queria incentivar as pessoas a começarem a aprender um pouco mais sobre isso. Acho que é inevitável existir essa interface entre o direito e a tecnologia. Né? Tem muito material disponível sobre isso. Então, eu queria deixar duas referências. Uma delas é o Codex. Eles têm um canal no YouTube. É um departamento de Legal Technology, né? Tecnologia legal, tecnologia jurídica, da Universidade de Stanford. E um outro livro chamado Data Driven Law. Então, lei ou direito orientado a dados, tá? Que fala de uma maneira muito mais sistemática e organizada do que eu falei para vocês sobre essas possibilidades. Então, eu acho que tem que
tem que começar a fazer isso. A tecnologia não pode ser mais não pode continuar sendo um problema ou algo que a gente evita. Tem que abraçar de vez isso. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar, trocar ideia, pode falar comigo ou entre em contato com o time da Oyster. A gente pode ajudar ou direcionar vocês, mas eu não tenho dúvida que esse é um caminho irreversível, né? Se a gente puder, eu queria um dia, vamos marcar ainda, mas fazer uma live no YouTube daí que eu queria mostrar. Eu tenho uma aula sobre como a IA funciona mesmo, bem didática. Acho que ajuda as pessoas a entenderem. Você só vai conseguir entender quais problemas você consegue resolver com IA quando você entender como ela funciona. Isso vai abrir a sua mente e falar, eu consigo resolver esse problema aqui e aquele não.